agora continuando o capítulo de gravitação, a gente vai falar de energia potencial gravitacional de um sistema de partículas. Deixa eu projetar. Bom, a gente já viu que a energia potencial gravitacional de um sistema de duas partículas, de massa M1 e M2, separados por uma distância que eu chamei de R12, pode ser escrita como menos G M1M2 sobre R12, que simplesmente corresponde a um trabalho armazenado, né? Você colocar o sistema nessa configuração, você teve, por exemplo, tirar M2 lá do infinito e trazer até essa posição distante R12 de M1. Então, é o trabalho da força gravitacional de M1 ao trazer a partícula M2 do infinito até essa configuração distante R12 de M1. Então, o trabalho armazenado disponível aqui no sistema ao criar essa configuração. Ok? A gente coloca o ponto de referência no infinito, porque a energia potencial gravitacional é zero no infinito. Agora, vamos supor que você quer não só duas partículas no seu sistema, mas você quer trazer uma terceira partícula, colocá-la uma certa distância aqui de M2 e uma certa distância de M1. Qual que é o trabalho que vai ser realizado para fazer isso? Para tirar essa terceira partícula lá do infinito e trazê-la para cá, para um ponto aqui qualquer. Então, vai ter o trabalho da força gravitacional de M1 e o trabalho da força gravitacional de M2. Então, você ganha mais dois termos na sua energia potencial gravitacional. Então, você tinha o primeiro termo, que era o trabalho da força gravitacional de M1 para trazer M2 do infinito até uma distância R12 de M1. E agora você tem o trabalho da força gravitacional de M1 para trazer M3 até uma distância R13 de M1. E o trabalho da força gravitacional de M2 para trazer M3 até uma distância R23 aqui de M2. E esse trabalho é um trabalho disponível, um trabalho armazenado no sistema. Se você trouxer uma quarta partícula, agora você vai ter que calcular o trabalho da força de M1, da força de M2 e da força de M3. Você ganha mais três termos aqui na sua energia potencial gravitacional. Ok? Bom, e assim vai. Então, para um sistema de N partículas, lembrando que esse meio aqui aparece só porque você não pode contar M1, M2 e M2, M1, tá vendo? Aqui você tem só M1 e M2, você não tem o termo M2 e M1. Então, esse meio vem para compensar isso, mas você vai ter todos os termos cruzados, né? Possíveis aqui. Então, vamos lá. Vamos ver um caso, um exemplo. Então, pega um exemplo de um sistema de três partículas. Massa M, massa 2M, massa 3M, nos vértices de um triângulo, nos vértices de um retângulo de lado 2L e L. Escolhendo o sistema de eixos cartesianos tal que X está aqui na horizontal e Y na vertical, positivo para a direita, positivo para cima. Pede o seguinte: calcule a força sobre a esfera de massa M na figura abaixo e a energia potencial do sistema completo, supondo-se que a situação de energia nula é aquela em que todas as esferas estariam infinitamente afastadas umas das outras. Então, energia nula é todo mundo longe, você vai construir esse sistema com essa configuração, qual que é a energia potencial gravitacional armazenada nesse sistema? Mas a primeira pergunta é sobre a força. E aqui é bom lembrar que força é vetor. Então, a partícula de massa 3M atrai a partícula de massa M com uma certa força F1, e a partícula de massa 2M atrai a partícula de massa M com uma certa força F2, que eu vou representar aqui. Ok? Então, a força F1 está ao longo do eixo X, e a força F2 está ao longo do eixo Y, para o negativo aqui no meu esquema de eixos escolhidos. Vamos escrever essas forças vetorialmente. F1, né, tem módulo G, M, vezes 3M, vezes 3M, sobre essa distância aqui, que é 2L ao quadrado. Então, dá G, M vezes 3M, dá 3M ao quadrado, sobre 2L ao quadrado, que é 4L2, na direção I. E F2 tem módulo G, M vezes 2M, dividido por essa distância ao quadrado, que essa distância é L, então vai ser L ao quadrado. Então, vai dar menos G, 2M ao quadrado, dividido por L2, onde esse menos vem pela minha escolha de eixos, né? E a direção é J. A força resultante é a soma vetorial de F1 com F2, que está representada ali pelo vetor F, ok? Soma vetorial de F1 com F2. E algébrica, do ponto de vista algébrico, você soma esses dois vetores. E fica desse jeito, tem uma componente ao longo de Y
de y e uma componente ao longo de x. Okay? Do jeito que é desenhado aqui, ó, tem componente ao longo de x e de y. Ok, e a energia potencial gravitacional? Ó, eu vou ter 3 termos. Energia potencial gravitacional de 1 com 2, de 1 com 3 e de 2 com 3. E aqui entra a massa de 1, a massa de 2 e a distância, dividido pela distância entre eles, que é L, a massa de 1 e a massa de 3, dividido pela distância entre 1 e 3, que é 2L. Depois tem a massa de 2 e o termo 2 com 3, a massa de 2, a massa de 3, dividido pela distância entre eles, que é a diagonal do retângulo aqui, que é o que está escrito aqui. Então, você tem a soma desses 3 termos aqui, para a energia potencial gravitacional do seu sistema. Você pode agrupar, fica uma coisa desse tipo. Ok? Beleza. Bom, sabendo construir um sistema qualquer, né? A gente pode, esse aqui é um sistema de 3 corpos que você trouxe do infinito e colocou nessa configuração. Você pode também, com esse conceito, calcular a autoenergia gravitacional de um corpo. Então, imagina o Sol. O Sol, ele foi formado no braço da galáxia, numa região de formação estelar, que é uma nuvem molecular gigante, que tinha regiões mais densas, e esses núcleos mais densos da nuvem colapsam. Inicialmente, essas partículas estavam muito longe umas das outras, comparado com a distância que elas vão ter depois que você forma o Sol. Então, você pode considerar que elas estavam infinitamente longe umas das outras. E você vai formar esse corpo central, que é o Sol, camada por camada, pode imaginar assim. É o que a gente vai fazer aqui como conta. Né? Então, a gente vai supor que estava tudo infinitamente longe e vai formar camada por camada. Num dado instante de tempo, né, você vai ter uma esfera aqui de massa M, densidade uniforme e um certo raio Rzinho, que você vai acrescentar a essa esfera uma nova camada, né, uma casca esférica, uma nova camada em formato de casca esférica. Então, você tem, num dado instante de tempo, uma esfera de raio Rzinho, cuja massa vai ser a densidade vezes o volume dela, que é a densidade vezes 4/3 de πr3. Então, você tem essa situação, mas você vai acrescentar uma camada que é uma casca esférica. Então, você vai acrescentar uma camada infinitesimal de espessura dr, e a massa dessa camada infinitesimal que você está acrescentando é a densidade, a mesma densidade da esfera, vezes o volume dessa camada. O volume dessa camada é a área da camada, 4πr2, vezes a espessura da camada. Então, a energia potencial do sistema vai sofrer uma variação, que você tinha só essa esfera de raio Rzinho, aí você trouxe esse tanto de partícula lá de longe para compor mais uma camada aqui de raio Rzinho e espessura dr, né? E a variação da energia potencial, porque você trouxe essa massa para essa configuração, vai ser menos G m dm sobre R. Você trouxe a massa dm para uma distância R na massinha m que você já tinha. Substituindo os valores da massa m por essa expressão e da massa dm por essa expressão, a gente obtém isso aqui. Eu vou só reagrupar, ok? Só reagrupei, é a mesma expressão, só reagrupada. Bom, e aí, isso aqui é quando você acrescenta uma camadinha, mas se você criar toda a esfera, são infinitas camadinhas que você foi acrescentando. A primeira delas tinha raio 0, e a última vai ter o raio final da esfera, que vai ser o raio R grande. Então, você vai acrescentando, vai juntando camadinha por camadinha. Deixa eu tomar uma água. Ok? Então, somando todas essas camadinhas, você vai ter essa integral aqui de 0 até R. Tudo que está fora é constante. Fazendo a integral de R4 dr dá R5 sobre 5. De 0 a R dá R grande ao quadrado sobre 5. Ok? Aí, jogando esse R5 aqui, R4 você joga aqui para dentro, sobra um R aqui para baixo. Daí você jogou R6 e sobrou um R aqui para baixo. O que está aqui, ó, entre parênteses, é a massa da esfera, que é a densidade vezes o volume da esfera. O volume é 4/3 de πr3. Então, a densidade vezes o volume da massa da esfera. Então, a energia potencial, a autoenergia gravitacional do corpo, do corpo esférico, né, é dado por menos 3/5 de Gm2 sobre R. Então, isso aqui é a energia potencial armazenada nesse corpo pelo fato de você ter tirado essas partículas de uma configuração infinitamente longínqua umas das outras, dispersas, e juntado essas partículas numa configuração de massa m e raio R grande. Aí, por que você fez isso? Você tirou essas partículas do infinito e colocou elas nessa configuração, você tem essa energia potencial gravitacional armazenada. Ok?
Então, na formação do Sol, a gente pode calcular a energia potencial gravitacional que foi obtida. Então, se supõe que o Sol é uma esfera uniforme de massa, que é a massa do Sol, 2 vezes 10 a 30 kg, e raio, que é o raio do Sol, 7 vezes 10 a 8 metros. Aí você consegue calcular a alta energia gravitacional, que é menos 2 vezes 10 a 41 joules, que é um bocado de coisa. Ela é negativa, significa simplesmente que a energia do sistema de partículas que formou o Sol diminuiu no processo de agregação, né? As partículas foram ficando mais próximas e diminuiu ali. Bom, vou parar aqui.